Podemos começar, né, gente? Eu vou iniciar a gravação aqui. Meu Deus, cadê o negócio de gravar? Ai, obrigado, Cássia, por iniciar a gravação. Anja demais. Começou, gente. Aqui pra mim tá aberto. Tô. O quê? Tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim, amigo. Sim, sim. Ah, ok, perdão. Boa noite, gente. Vamos começar hoje. É, Nossa aula sobre saúde do homem. Nós tivemos um pequeno imprevisto. Nosso professor que falaria sobre câncer de próstata e outras comorbidades masculinas. Ele teve que cancelar por emergência de última hora. Então, hoje, idealmente, nós vamos falar só sobre a saúde mental do homem com a Suane Nascimento, que é psicóloga e doula, e no futuro a gente vai decidir como lidar com a pauta de hoje, que acho que ela também estava interessada, né? Já me apresentei, eu sou o Lucas, o presidente da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade, e eu acho que podemos começar. A Suiane, está preparada? Ah, Sim. um avisozinho rapidinho. Galera, a gente disponibiliza esse certificado. O certificado vai ter uma redução de horas, porque a apresentação vai ser um pouco menor agora, tudo bem? Mas lembrem de assinar a lista de presença, porque sem assinatura a gente não sabe se a pessoa esteve realmente presente, tudo bem? A gente vai lançar ela daqui a pouquinho, durante a aula. Podemos começar, Suelen. Boa noite. Me chamo Suane, né? Como o Lucas falou, eu sou psicóloga, sou doula também. Atualmente eu estou atuando na atenção básica do município de Estância, e também atuo na clínica aqui em Aracaju mesmo, né? E aí, fiquei muito feliz por esse convite, assim, porque realmente a saúde do homem, assim, e até por ser doula também, confesso que eu foco bastante na saúde da mulher, né? Eu estudo bastante sobre a mulher, sobre o feminino, e a gente precisa também lembrar, né, o quanto que é importante, né, a saúde do homem, e que ainda é muito pouco falada, né? A gente vai citar, inclusive, né, até pelos próprios homens, né, mas nós mulheres também acabamos também, né, a sociedade como um todo falando muito menos sobre o homem em si, né? Então, fiquei muito feliz também por esse convite, né? Então, também vou pedir que vocês, sempre que quiserem, interajam, viu? Podem perguntar pelo microfone, porque esses momentos online a gente acaba se sentindo meio sozinha falando, então fiquem à vontade, né? Espero que seja um momento de interação também, viu? Para começar, eu queria dar uma olhada. Tem quantos homens aqui hoje? Boa pergunta, viu? Deixa eu ver aqui. Sou ruim de Diego, conta, Heron, gente. 2, 3, Gabriel, 4, José, 58. 5, Lucas, 6. Muito obrigada. Perfeito, José. 6, Não, 8. 8, pronto. Agora, né, vou começar primeiro questionando vocês, homens que estão presentes, né? Primeiro eu quero saber quem de vocês já fez psicoterapia ou faz psicoterapia, ou já teve o desejo, achou importante fazer psicoterapia. Eu já fiz acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico, com psicólogo, e eu acho importante porque você perguntou isso também, né? A importância? Eu inventei isso agora. Pode falar, pode falar. Ok. Acho importante porque a gente vive. Nossa, saiu o seu slide. Lara, caiu. Não, mas se preocupe não, que já bota. Ok.
Eu acho importante porque uma situação que eu acho intrigante é que eu vejo situações chatas onde o homem critica muito o feminismo por questões de que as mulheres estão lutando por direitos e que elas querem muita mordomia e não sei o quê. Só que eles não enxergam que situações do cotidiano que afetam as mulheres, como o machismo, também podem afetar diretamente a nossa saúde física e mental. E então, para mim, é extremamente importante a gente quebrar esse paradigma e tentar investir também na saúde mental para quebrar um pouquinho essas coisas negativas que o machismo também pode trazer para a gente. Exatamente. E quero falar também um pouquinho sobre isso, muito importante você tocar nisso, viu, Lucas? Alguém mais? Já fez ou nunca fez? Paulo, Eu já fiz também. ótimo. Outra pessoa também. Nunca fiz. Três já fizeram. Um não. Até que para oito foi o número já. Alguém mais quer falar? Então, a gente pode começar os slides. Pode passar para o primeiro. Pronto. Não tem como a gente começar falando sobre a saúde mental do homem, né, sem a gente levantar todo o contexto histórico, né, sociocultural, sobre o papel do ser homem, né? Como é esse papel socialmente colocado do ser homem? Ainda é um papel de que o homem ele precisa ser sempre racional, ser prático, não pode ser sensível, os diversos estereótipos que ainda é muito presente, né? Isso tem as variações de classes sociais, de sexualidade, né, orientação sexual, mas ainda é muito presente, né? Então, tudo começa aí, sobre a construção desse papel. Ainda é um papel muito enraizado, né? Inclusive, né, de forma ainda que é tão enraizada que, sem querer, né, começam frases desde criança, né, do menino, né, aquele pai que espera o filho homem, né, e deseja aquele filho homem estereotipado, né, que começa a aceitar de que o homem vai ter muitas namoradas, né, de que o filho vai fazer isso, de que o filho vai fazer aquilo, né, então esse levantou a mão é que quer Foi que então, esse levantei a mão mesmo. papel começa sendo muito enraizado desde aí, né? Então, é daí que começa esse peso aí na masculinidade. E aí vem a valorização do racional, o homem precisa ser racional, né? Dentro da família, o homem ainda é visto e muitas vezes se vê como a pessoa que precisa resolver as demandas, resolver os problemas, de que precisa estar forte, e isso é muito presente ainda, né? Então, as dificuldades em expressar emoções, quem nunca ouviu falar na frase de que homem não chora, né? Já está claro que homem chora, né? E muito. Aí, Vânia. Ui. Eu queria levar um pouquinho mais antes disso ainda, antes mesmo do nascer, uma situação que eu tinha visto na internet há um tempo atrás, de como essas situações se perpetuam antes mesmo do nascimento, a exemplo do que rola em chás de revelação de bebê, onde o homem
sempre espera que que tenha o filho, espera que saia um negocinho azulzinho, e quando sai, é aquela reação violenta, aquela reação truculenta, é uma felicidade que não sabe ser expressa de forma ordenada, é sempre bruta, e é uma comemoração que eu não entendo muito bem, porque como assim? Se o filho tem que ser um homem, se for uma mulher, ele não estaria tão feliz quanto, sabe? Sim. E é isso mesmo. Essa construção de que quero ter um filho homem porque ele vai fazer tal coisa, né? Porque não quero que ele, né? Enfim, alguns estereótipos que são muito constantes, né? Hoje eu percebo que tem uma flexibilidade no nível ainda muito pouco, mas que vem quebrando, assim, né? E aí eu vou falar um pouquinho, enquanto doula, assim, eu percebo alguns homens um pouco nessa quebra, inclusive alguns que né, já não diferencia, mas ainda passos muito lentos, né? E isso, né, com diversas variações, muito longe do que se é esperado, mas que já é um peso, né? Meninos, quando começam a ter gostos, né, de brincar de boneca, né, muitas vezes já é julgado, já é criticado por isso, a forma de se vestir, a voz, né, até o timbre da voz muitas vezes é julgado, né, tem que ter o timbre de voz X, né, se não tem, já começam hoje os julgamentos relacionados a estereótipos, né, relacionados à orientação sexual. Então, são muitos pesos que começam desde antes de nascer de fato, né? De ser o provedor familiar, né? De ter que ser o responsável, né? De ter que trabalhar e receber mais, né? Então, são influências que estão ainda muito enraizadas nessa construção do papel de ser homem. Pode passar. O uso, Lucas tinha comentado que o foco, né, precisa ter importância de falar um pouquinho sobre atenção básica. E assim, né, eu atuo em um município, então é uma realidade já um pouco diferente até, né, em Aracaju, e eu vejo isso até um pouco mais forte. Eu nunca atuei na atenção básica aqui em Aracaju, né, eu atuo na parte clínica, porém, é muito diferente, né, a demanda do consultório para a demanda dentro da atenção básica. De fato, o uso do serviço de saúde pelos homens, em sua maioria, concentra-se na assistência a agravos e doenças em que busca por atendimento em geral, de emergência. E isso é muito nítido dentro da psicoterapia, né? Ainda assim, a grande maioria dos homens que buscam pelo acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né, também quando é necessário encaminhamento, geralmente em estado já mais grave, né, ou quando está interferindo no relacionamento, né, quando chega ao ponto de terminar o relacionamento, ou quando é algo relacionado ao trabalho, né, porque o adoecimento laboral é muito grande. Isso não só com os homens, com as mulheres também. Então, essa demanda de quando traz prejuízo no trabalho é uma demanda crescente, mas quando já está em estado mais grave, né? Ou quando já sono muito ruim, né? Quase sem dormir, quando já são outras questões assim que prejudicam mesmo a relação familiar, relacionamento,
mas por conta própria, sem nenhum prejuízo social, ainda é uma demanda menor, né? Principalmente homens acima de 40 anos. É uma adesão ainda menor à psicoterapia e a serviços preventivos mesmo, né? O cuidado. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, né? Dos homens presentes, quem tem o hábito de anualmente fazer um check-up? Diego começou esse ano o hábito. Sim, ainda não adesão. Agora as mulheres. Paula, a cada 2 ou 3 anos. As mulheres, quem tem o hábito de fazer? Eu faço. Anualmente, a depender de 6 em 6 meses. Mais que anual, Maria Eduarda colocou. Porque tem se aposentado há 5. É isso mesmo, né? Não preciso nem falar, né? Vocês mesmos já responderam. O hábito da prevenção é um hábito ainda muito pouco, né? Muito pequeno entre os homens. Muitas vezes é quando já tem, e muitas vezes não vai por conta própria, né? Vai porque teve alguém que ficou observando, que ficou insistindo, né? Uma dor que vem sentindo, né? E aí tem uma outra pessoa que começa a observar e fica ali no pé. Então, isso quer dizer muito dessa questão de que o homem precisa estar forte, né? De que não pode estar reclamando de dor, de que é frescura, né? E aí fica postergando e isso gera uma série de fatores, né? Então, já foi muito nítido aqui, né? Os homens e as mulheres, né? Todo mundo disse que faz esse check-up anual, né? Que é importante, né? Que é fundamental. Vocês que são aí da medicina bem sabem. Pode passar. Sofrimento psíquico e recursos alternativos. De fato, como eu disse, muitos homens ainda não buscam o sistema de saúde como um todo de forma preventiva. E aí, né, no caso da saúde mental, entre os homens, o uso abusivo de álcool e outras drogas é muito maior. Muito maior. Inclusive, é também um índice de mortalidade, né, de acidentes causados por embriaguez, né? Então, muitas vezes isso é uma fuga. Primeiro que existe uma questão também sócio, né, histórica aí, em relação ao uso de bebida alcoólica pelo homem, né? Inclusive incentivado muito mais cedo, de que o homem precisa beber, né? De que precisa beber muito, inclusive, desde muito cedo. Quando se vê um adolescente bebendo, né? Um menino, causa ainda muito menos estranheza do que se fosse uma menina. Sendo que ambos, enquanto adolescentes, não é recomendado nenhum. Mas quando é um menino bebendo, não causa tanta estranheza. Então, o álcool também acaba sendo uma cultura muito presente, como algo sendo importante para o homem, né? E aí, consequentemente, né, à medida que é conhecido muito cedo, né, apresentado muito cedo, acaba sendo um recurso que, obviamente, não é um recurso saudável,
mas é muito utilizado. Então, excesso de bebida alcoólica, o excesso de outras drogas também, muitas vezes como uma fuga desse sofrimento, né? Além do uso de violência, né? E aí vem os diversos tipos de violência, como a violência doméstica, né? Violência na rua também, né? Em festas, né? Em festas, por exemplo, a grande maioria, né, dos problemas aí normalmente acontecem entre homens, né? Um estresse muito fácil, uma irritabilidade muito fácil, né? Às vezes ciúmes excessivo, enfim, questões que a violência é um recurso muito presente, né? Com os filhos também, né? Até mesmo entre adultos, muitos relatos, assim, né, do uso da violência com os pais, por exemplo, né? Então, né, dentro um contexto, né, de classe econômica menor, essa violência é ainda mais presente, né? Infelizmente, né? É muito comum casos, principalmente de violência doméstica, né? Eu acho que grande parte das famílias que eu acompanho tem violência presente no ambiente familiar, né? E essa violência vem, na grande maioria, dos homens, né? Então, é um contexto ainda muito forte, né? E aí vem a dificuldade de manter um diálogo, de expressar emoções, porque a emoção não é só a tristeza, né? A sensibilidade, é a irritabilidade, mas em uma forma de diálogo, né? Em uma forma de dizer, expressar o que está acontecendo, né? Conseguir manter aí um discernimento, né? Então a violência fica sendo um recurso muito presente. Pode passar. E esse dado é um dado muito importante. A OMS afirma que a maior taxa de suicídio ocorre entre homens. E aí, tem alguns pontos que eu quero citar em relação a isso. Primeiro, eu trouxe que isso acontece pela escolha de métodos mais agressivos, né? Até isso, né, sem contar, né, os casos de acidente, né, que fica aquela coisa mais sem identificação, e, né, acidentes por embriaguez. Muitas vezes, a maioria das vezes, dos suicídios entre os homens acontecem por enforcamento, arma de fogo. Então, são métodos que é muito mais difícil de você evitar, né? Então, as tentativas de suicídio acontecem mais entre mulheres, porém, a concretização desse ato acontece mais entre os homens, né? A escolha do método é um fator. Menor rede de apoio no sentido das relações mesmo, né? Não que os homens não tenham amigos, mas muitas vezes, né, não tem família, mas muitas vezes não consegue conversar sobre isso, né, com os amigos. Muitas vezes são conversas que não falam sobre alguns acontecimentos, sobre problemas, sobre preocupações, né, dizer o que está, né, sentindo, que vem tendo, por exemplo, uma crise de ansiedade constante, que chorou a noite inteira, buscar um suporte, né? Muitas vezes ligar para um amigo, ligar para um familiar, né? Falar. Então, isso também influencia, né? Eu sempre falo que um problema, né? Uma demanda, uma situação, um incômodo, um sentimento, ele não vai simplesmente desaparecer, né? Você não vai fingir que aquilo nunca aconteceu
e vai acordar no dia seguinte sem lembrar de nada. Vai ficar ali guardado, né, em um pote, que esse pote é a nossa mente, né? E aí vem uma outra situação, aquilo que aconteceu não vai sumir, vai se acumulando, né? Se você não bota para fora, aquilo vai se acumular de um jeito que é onde vem o adoecimento, né? O adoecimento é um acúmulo. O adoecimento não é de uma situação só, né? É de uma série de situações. Se você não bota para fora, né? Aí fica aquilo tão angustiante, né? Tão o ápice, que é aí que vem o suicídio, né? Se não existe nessa busca, né, por algum tipo de suporte, de ajuda também, então vem atitudes como essa. E aí, de fato, na maioria dos casos, as tentativas de suicídio entre os homens são com métodos mais difíceis de serem evitados, de fato. Suane, Oi. até essa questão de amizade, esse tipo de coisa, é uma parada que eu vejo com frequência que o que seria a rede de apoio acaba sendo a rede de viés contrário. Porque, por exemplo, um amigo chega para outro amigo homem e fala: pô, aconteceu tal coisa, tô triste, tô mal, não sei o quê. Outro amigo fala: tá, bora beber então para esquecer isso. Tipo, sempre acaba utilizando métodos que não são ideais, entre aspas, para de alguma forma realmente ajudar aquilo, para ir para o que a sociedade impõe de alguma forma, que seria o próprio álcool ou formas mais agressivas de lidar com as coisas. É isso mesmo, né? E tudo isso, né, eu sempre vou citar aqui desse papel social que o homem é visto. É claro que não é uma tarefa fácil desconstruir, né? Tanto entre homens, né, entre mulheres também, mas é uma construção necessária, né? Se fica visto que esse é um recurso bacana, que homem, né, não fica sofrendo desse jeito, de que não tem que sofrer e fica tudo bem, então a gente nunca desconstrói, né? E aí vai ser, né, esse mesmo índice aí daqui a 20 anos também, né? Cleciane levantou a mão. Você queria falar alguma coisa? Cleciana? Oi? Ela baixou, então acho que não. Desculpa, atrapalhar. Eita, não. Até bom quando tá certo, né? E aí vem, né, o que eu já citei antes, a menor adesão ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? E isso na atenção básica, né, do SUS mesmo, tanto na rede particular, são os mesmos índices, né? Ainda é um índice muito menor de homens, né? A maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Isso é uma demanda, uma quantidade muito maior, né? Nem se compara. Ah, vem crescendo esse índice, ainda bem, mas ainda em relação às mulheres é um índice muito menor, sim. Pode passar. Tabu em abordar demandas relacionadas à sexualidade. Essa é uma outra questão, assim, muito forte. Muitas vezes, até o paciente chega relatando que sofre de ansiedade, né, que tem algumas crises. Muitas vezes essa demanda, ele já procurou, em alguns momentos já procurou por conta de algo que vem acontecendo na sua vida sexual. Mas até ele tocar sobre isso, lá se vão algumas sessões, né? Para ele conseguir falar, para ele conseguir relatar alguma situação.
né? Isso quando eu toco a sexualidade, eu falo de vários aspectos, assim, né? Em relação à orientação sexual, né? Quando o homem acontece também, eu não coloquei aí no slide, mas essa também é uma outra demanda, assim, né? Os casos, por exemplo, de homens que não conseguem aceitar a homossexualidade, por exemplo, né? Eu tinha um paciente, né? Ele ficou comigo um tempo e ele era homossexual, só sentia prazer, de fato, com homens, mas ele afirmava que queria casar com uma mulher, né? Ele trazia isso muito constante e é, é uma situação muito presente também, né? Do homem ter alguns tabus. E tabus relacionados à vida sexual em si, né? Dificuldades de ereção, né? Ejaculação precoce, né? São demandas que existem numa grande proporção, mas que tem uma dificuldade muito grande de abordar, de cuidar, demora muito tempo a, a falar sobre isso. E aí, quando eu coloquei aí maior bloqueio em homens heterossexuais, é porque falar sobre problemas, dificuldades na vida sexual, ainda é um bloqueio maior entre homens heterossexuais, né? De reconhecer, de procurar mesmo, né? Porque muitas vezes é uma ajuda médica, né? Que precisa, às vezes é um problema de saúde que vem acontecendo. E demora muito tempo. Exatamente, é estigma da virilidade, né? E aí o sentimento de vergonha, de medo, de julgamento, né? E essa é uma questão, inclusive, né, no caso de casais heterossexuais, que as próprias mulheres também ficam com receio, né? Muitas vezes começam a se culpar, né? A achar que é algum problema com ela que vem acontecendo. E se for pensar, isso está até relacionado a esse estigma da virilidade que o Lucas falou. Quando a mulher se culpa por um problema na relação sexual, né? E não passa pela cabeça dela, assim, que pode ter sido algo, né, com o homem mesmo e buscar resolver isso, né, assim, conversar com ele, né, começa a se culpabilizar, tá muito presente o pensamento, muitas vezes de forma, não vou dizer que é inconsciente, né, ele inicia aí de forma inconsciente, mas de que o homem não vai falhar lá, né, de que, né, falhar, de que não vai acontecer nada, que não vai ter nenhum problema, que se aconteceu, não é com ele, né? É com ela. Casais heterossexuais que tentam ter filhos, né, a maioria das vezes, quando não conseguem, a investigação começa pela mulher. Muitos homens, inclusive, se recusam a fazer exames para saber se eles podem, né, se eles estão bem, né? Muitas vezes demora, às vezes a mulher está ali há um ano investigando, e aí quando chega nesse período, né, é que começa a ver se existe alguma coisa em relação ao parceiro, né? Então, as demandas relacionadas, né, à sexualidade do homem é uma representação muito forte, né, desse papel, né, de ter que ser ali ativo, de ter que, né, controlar. Então, e aí vem comportamentos mais extremos. Esses comportamentos mais extremos ou se tornam do bloqueio, né, de não conseguir se relacionar, de evitar se relacionar, né, muitas vezes um isolamento, ou de tentar ficar buscando, provando para ele mesmo de que ele consegue, né, se relacionando com várias pessoas,
traições, né? Então, né, quando está em um relacionamento, que é se provar, né? Tentar, não, mas não foi isso que vem acontecendo. Então, assim, os comportamentos mais extremos nessa busca de provar algo para si mesmo, né? Muito forte. Suane, eu também vejo nesse momento pontuações de frustração, não só por não conseguir colocar em prática aquilo que espera-se do homem, mas também frustrações geradas por não satisfações reais em relação ao prazer que ele realmente poderia ter interesse em relação ao que ele realmente gosta, porque se espera do homem que ele tenha aquela prática sexual, mesmo heterossexual, de que ele sempre seja o cara dominante que vai chegar lá e vai meter e vai embora e acabou. E acaba focando muito e criando esse tabu e não expande, sabe? Sim, é exatamente isso, né? E assim, essa questão da sexualidade ainda é encarada de formas muito diferentes entre homens e mulheres, né? E nessa questão, muitas vezes não há assim, uma busca, né? Né? Muitos ainda acreditam que já nasceu sabendo e que é aquilo que não tem muito o que aprender, porque já é instintivo. E aí nessa é onde acontece, né? E aí vem toda essa desconstrução também importante entre as mulheres, que é de se conhecer para que, né, já que não vai, né, muitas vezes o homem não vai por conta própria, consiga ativar pelo menos o sininho da curiosidade nesse homem para ir lá e buscar aprender um pouquinho, né? Se ele se relaciona com 10 mulheres e as 10 mulheres fazem a mesma reclamação, não é possível, né? Até o momento que ele não vai mais, pelo menos aquelas 10 ele não vai mais se relacionar de novo, né? Então, é isso, pode passar. Pronto. E aí, no início, Lucas até citou, né, o machismo, e não tem como a gente falar também sobre masculinidade sem citar o machismo. A gente fala muito machismo dentro do próprio movimento feminista, né? Existe a crítica de tantos homens a isso, porém, o homem também é vítima do machismo de uma forma diferente, né? E que tudo isso, né, que a gente falou antes, vem dessa raiz machista. E o machismo, ele traz um peso enorme, né, para as mulheres e também para os homens, né? Porque se os homens adoecem, né, tem uma taxa de suicídio maior, né, se não se cuidam, né, se não se previnem, isso também tem raiz no próprio machismo, né? Não é à toa, não é à toa que tem essa discrepância tão grande. E isso não é uma coisa positiva, né? Porque a gente já entendeu que homem é um ser humano, né? Então, chora, tem as fragilidades como qualquer outro ser humano. Então, se fica uma coisa pesada no meio disso, algo bom não vai dar, né? Mesmo que não reconheça, né? Mesmo que isso nem sempre seja reconhecido, né? No próprio homem, mas que existe, existe. O homem E aí, o homem não tem permissão de demonstrar fraqueza, nem mental, nem física, e a gente acaba criando uma bola de neve em relação a isso, porque ele não pode demonstrar fraqueza, ele não vai buscar ajuda, nem psicológica, nem clínica, e ele acaba sofrendo de forma mais grossa, mais pesada, os pesares desses dois fatores, e a gente chega sempre àquele fator final de que
ou um homem que descobre em um período mais avançado um câncer, ou um homem que acaba cometendo suicídio porque ele não teve uma busca anterior em relação a isso, ou um homem, como a gente já viu, que acaba tendo uma frequência maior de abuso de drogas como o álcool, porque ele sempre tem que se... Ah, tudo bem, Iris. Se alguém tiver dúvida, mandar aqui. A gente esqueceu de mandar o linkzinho da dúvida. Isso mesmo. Obrigado, Iris. Eu me perdi um pouquinho. Mas, enfim. Fechando, o homem sempre tem que ser forte de alguma forma e essa estrutura, essa fortaleza que se forma acaba sendo, na verdade, de vidro, porque ela se quebra com muita facilidade quando ela quebra. Exatamente. É, e aí, no meio disso, né, eu trouxe esse excesso de autocobrança, inclusive, né, né, eu não sei a faixa etária aqui de vocês. Aqui é uma turma de qual período? É Tem misturado. gente que entrou no clínico, tem gente do básico ainda, tem gente formada, tá um pouquinho bagunçada. Acho que não tem internato, mas fora Massa. isso. Massa. Mas, inclusive, essa cobrança do pós-formatura, né? Nesse início de vida adulta, é uma cobrança, né, social muito. É muito comum, inclusive, ver frases assim: mas um homem de tal idade não ter um emprego, né? Um homem de tal idade não ter isso. O homem, né? Essa questão de que o homem tem que já assumir esse papel de possível provedor, né? De que tem papéis diferentes. Então, isso tudo gera excesso de autocobrança, né? A questão da primeira relação sexual, né? De que tem que ser cedo, né? Até essa questão é muito diferente, né? Entre homens e mulheres, né? Se a menina perde a virgindade com, né, uma idade durante a adolescência, ela é julgada, o homem precisa ter a primeira relação sexual, né, com tal idade, tem que ser dessa forma, né, se tem tal idade e nunca se relacionou sexualmente, é julgado, começa, exatamente, que pode ser, muitas vezes é traumática, né, tem muitos relatos, ainda tem muitos relatos, né, de homens que contam, né, meninos que passam pela perda, né, pela primeira relação sexual, que, né, o pai, um tio, um avô levou, né, que obrigou. Então, é uma autocobrança muito grande, né? Quando é a primeira relação sexual hétero e a menina não é mais virgem, né? Se cobra muito também. Então, são muitas autocobranças, né? E esse excesso de autocobrança, né? A cobrança em si, ela é um peso grande. Quando é em excesso, ainda mais. Né? A resistência na busca do autocuidado, dificuldade em estabelecer diálogo nas relações, né? De que conversa é coisa de mulher, de que ficar, né, discutindo relação, de que ficar falando, né, isso, aquilo, é coisa de mulher, e é preciso ter diálogo, né? Diálogo é saudável, diálogo é importante, né? Dentro de uma relação e de forma individual nas pessoas que compõem aquela relação. E sentimento de culpa constante em situações em que há quebra de expectativas. Isso no trabalho, né? Situações em que o esposo recebe menos do que a mulher, né? Muitas vezes existe o julgamento, né? Existe a crítica, né? Existe a questão de que, né, tá errado, de que não é assim, né? Então,
são questões muito fortes, né? E o machismo, ele precisa ser quebrado, né? Então, quando se fala de machismo, não é algo contra o homem. Também, né, se for para ser ressignificado, é a favor também, né? Porque o prejuízo do machismo, ele é social, né? Para homens, para mulheres, para homens trans, para mulheres trans. Então, é social, né? Independente da orientação sexual, né? De tudo. É um prejuízo, e para as crianças também, né? E é isso, né? Acho que esse é o último slide. Isso. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho uma dúvida. Assim, qual foi a situação mais comum que você já presenciou? Eu sei que é uma situação rara você ter presente em seu consultório, principalmente na atenção primária, um homem. Mas qual foi a situação assim mais comum que você já teve? Relacionadas de forma geral, que você fala. De forma geral. Veja, ansiedade está sendo algo bem geral, né? Baixa autoestima é uma coisa muito presente, assim, entre os homens, uma baixa autoestima que acabam tendo recursos não saudáveis mesmo, né? Muitas vezes essa busca constante, e aí, como eu citei em um dos slides, né, situações extremas também nesse sentido, ou de um isolamento muito grande, ou então de ter várias relações ao mesmo tempo, né, de ter que provar essa baixa autoestima, né, de ter que lidar. É muito comum isso, né, em casos de bullying, né? Quando se fala que bullying é um termo, só o termo mesmo, que pode ser conhecido mais agora. Mas as brincadeiras, que não são brincadeiras, que são, né? Ah, mas antigamente tinha isso e ninguém sofreu por isso. Não. No consultório, né, na própria atenção básica, chega o tempo inteiro gente que sofreu com isso, né? Com apelidos que eram dados, né? E tem também uma demanda, assim, falando de forma geral, eu tenho, não é nem esse o foco, né? Mas uma questão muito grande que também acontece são relacionamentos, né? Tem muitos homens que buscam psicoterapia por conta do relacionamento, para manter o relacionamento, né? Essa é uma demanda também constante que vem, né? Às vezes a mulher começa a fazer terapia, ou o parceiro começa a fazer terapia, e aí fica ali, né? E aí tem essa busca por conta do relacionamento. E acho que são as demandas mais constantes, assim, que aparecem. E você vê a diferença em relação às demandas do clínico de forma particular para o público? Totalmente. Totalmente. Primeiro, a adesão, né? Isso de forma geral, assim, mas na rede pública, eu percebo uma adesão, assim, em estado mais graves, né, mais avançados, porque a família fica em cima. E muitas vezes não dá para, não tem um acompanhamento constante, sabe? É, e aí eu vou citar a orientação sexual, que a adesão, né, o acompanhamento é muito maior em homens homossexuais do que homens heterossexuais, né? Coincidência ou não, ainda existe uma resistência muito maior, né? Então,
Esse também é um ponto, né, para se pensar. E ainda mais que eu trabalho na UBS de município, de um bairro que é um bairro muito carente, né? Se eu não me engano, lá é o bairro mais carente que tem instância. E aí é que a adesão é menor ainda. Tem uma adesão entre adolescentes. Isso é bom, a gente pensando que nessa geração pode vir uma geração muito mais aberta. Entre adolescentes, homens, né, meninos, está tendo um crescimento muito grande pela busca da psicoterapia. E isso é tanto na rede particular quanto na rede pública. Tem muitos adolescentes que, inclusive, pedem, né, pedem os pais para irem, né. Então, é uma crescente também, né, muito pela própria ansiedade, né, a ansiedade está muito constante, pressão em estudos, né, relacionamentos, né, essa fase de ficar nesse receio de se relacionar, né, não sabe como reagir, né, tem inseguranças nesse sentido, mas vem crescendo. Entre os adolescentes vem crescendo bastante a busca. A minha última pergunta, se alguém tiver mais pergunta, por favor, se pronuncie, gente. Isso aqui tá livre, tá bom? Eu queria saber se houve mudança em relação às suas demandas no pré e pós essa pandemia. Veja, eu não percebi, não. Assim, o tipo de demanda, sabe? Teve muita gente que buscou psicoterapia na pandemia, né? Mas não foi nenhuma demanda da pandemia em si, né? A pandemia se tornou, assim, o boom para essa busca, né? A questão também do atendimento online. Tem muita gente que, né, falava já que não conseguia ir, né, toda semana. É que tem que reconhecer que toda semana, né, muitas vezes acaba, às vezes a rotina, né, enfim. Então, o online, tudo online, flexibilizou um pouco, né, mas assim, que apareceu por conta da pandemia em si, não. Pandemia pode ter agravado, né, piorado relações familiares, foi uma questão, vem sendo uma questão muito grande, né, durante a pandemia, pela questão de estar, né, agora nem tanto, mas muitas famílias todo mundo em casa, tal. Essa foi uma demanda muito presente, e o próprio medo também, né, principalmente quem vive com pessoas de grupo de risco, esse medo grande, né, mas de uma demanda que, em sua maioria, já existia. Ok, obrigado, Suane. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém falou alguma coisa no chat? Vai falar, Lailinha? Ok. Opa, Então acho que a gente encerrou por hoje, né, gente? oi. Paulo Não, quer falar. boa noite. Não, só para ilustrar, primeiro dar parabéns para Suane por causa da palestra, né? Foi ótima. E assim, eu sou médico, eu trabalhei um pouco quase um ano na atenção primária, né? E aí só para ilustrar um pouco aqui algumas questões que foram faladas, né? Primeiro sobre a questão de gravidade de casos e tipos de casos na parte de saúde mental. Basicamente, os pacientes homens que eu tinha eram para uso de antipsicóticos, sabe? Então, era aquela coisa mais assim da esquizofrenia, eram os transtornos bem mais graves. Um ou outro que era mais para questão de depressão, e mesmo assim era um paciente que era com depressão bem grave, sei lá, com 2, 3 classes de medicamentos, sabe? Então, isso aí já mostra também o tipo de procura que se tem. Outra coisa também da questão de buscar cuidado ou não, eu estava olhando aqui que eu fazia a planilhazinha, né, dos atendimentos, eu fui até conferir aqui um dado que, assim, por exemplo, geralmente, assim, de fato, você vê que é nítido muito mais mulheres sendo atendidas do que homens. Aí, olhando aqui,
pelo menos no mês de junho, que é a mais recente que eu estava aqui, foram duas mulheres para cada homem atendido, isso considerando adultos e crianças, sabe? E eu botei o filtro só de saúde mental, no mês de junho, foi um total de 53 consultas de saúde mental, sendo que de homens eram 15. E isso somando os idosos demenciados, sabe? Eu botava na conta também. Então, realmente, é bem gritante essa diferença. E última coisinha da parte da demanda sexual é que, assim, também é uma coisa da abordagem, né? Que o paciente, muitas vezes, ele não chega com a queixa em si, aí você vai questionando, não, tá tudo bem. Aí dá aquela pensadinha, não, falando nisso, eu tô com um probleminha aqui, aí tem que estabelecer essa conexão aí para deixar o paciente mais... para deixar a conversa mais fluida, para você conseguir perguntar também de uma maneira assim, mais livre, para ele não se sentir muito pressionado também, estabelecer uma relação um pouco mais horizontal, né, para conseguir acessar esse paciente. Sim, é isso mesmo, né? Sendo bem sincera em relação à UBS, acho que lá em instância eu tenho 2 pacientes homens que vão certinho. Um porque tem esquizofrenia, né? Tá em um período que tá aderindo, né? Certinho. Porém, de fato, já é uma situação, e tem toda a questão da família também, que fica, né, no pé e tal, para ver, mas assim, né? Possivelmente em algum momento dê uma pausa aí também. E fora esse, é só um homem que faz o acompanhamento certinho. Tem, às vezes, algumas marcações, mas as faltas são muito grandes, né? Então, fica aí essa reflexão, né? É uma diferença, assim, não tem nem o que. Alguém levantou a mão. Professora Márcia Estela quer falar alguma coisa, comentar? Fui eu. Gente, assim, primeiramente, parabenizar a Suane, adorei toda a exposição, foi, assim, super a tranquilidade que você traz, né, nossa psicóloga, mas, assim, muito bem, uma exposição muito boa, muito objetiva, né, porque a gente tem uma tendência, né, Suane, eu vou falar por mim, eu tenho tendência de achar, às vezes, que os psicólogos, eles divagam um pouco, mas você foi extremamente objetiva, tá, com a apresentação. Acho que você, assim, conseguiu captar o que o grupo estava querendo saber em termos de saúde mental, né, e abriu para essa discussão. E, assim, foi muito bom as palavras de Paulo, porque ele trouxe também o lado da experiência dele prática, né, e você também como psicólogo e ele como médico de saúde da família. E só lembrando, assim, eu só queria fazer uma consideração, desde o primeiro slide que você colocou lá, sobre o papel, né, que fala sobre o papel do homem na sociedade, né, esse conceito, né, isso ainda perpassa até hoje, isso é uma cultura mesmo que perpassa até hoje, e só para a gente ter uma ideia, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela foi lançada em 2009, 2010, que eu me lembro, entendeu? E de lá para cá já faz 10 anos, e nesses 10 anos vocês, com o seu depoimento, o depoimento de Paulo e todos os depoimentos que a gente vê, né, a gente nota que pouca coisa a gente evoluiu, talvez tenha evoluído um pouco, porque você acabou de dizer que, por exemplo, hoje você já nota que alguns adolescentes pedem para consultar, né, então de repente já está mudando um pouco isso, mas veja como é difícil, em 10 anos, uma política foi instituída, e hoje ainda os indicadores em termos de câncer, né, de próstata, dessa parte, porque nós estamos no Novembro Azul, né, esse é o tema, mas tem também outros temas em relação à saúde do homem. Então, todas essas comorbidades e condições que afetam a saúde do homem, a gente ainda continua engatinhando, né, em termos de conseguir alcançar essa população, né, a gente ainda não consegue alcançar eles em termos de prevenção, como bem disse Paulo, né, que agora citou isso aí, você também citou, né, que você só tem 2 homens lá com você, né, acompanhando com você. Então, isso a gente vê como é difícil, é uma política realmente bem integrada, bem conceituada, mas, assim, foi muito bem escrita, vários programas foram anexados a essa política, mas a gente conseguiu caminhar muito pouco. Mas eu acredito que, assim, que
é assim mesmo, né? Você, Suane, sabe mais do que eu. Eu acho que cultura não se muda de um dia para o outro, falo isso com os alunos, né? Então, isso é uma coisa muito lenta, né? É muito lenta e a gente não vai conseguir mudar as coisas de um dia para o outro. Mas que bom que esse grupo que está aqui, veja, esse grupo que está aqui, que é da Liga, né? São futuros médicos, né? Os alunos futuros médicos, todos que estão aqui, eles estão saindo com essa noção, porque eles vão ter um trabalho a mais lá fora, né? Que é buscar essa população que ainda está um pouco... Na verdade, ela não está esquecida, né, Suane? É ela que acabou não buscando, né, o que deveria ser buscado. Então, a gente sabe que esses alunos vão ser médicos e que bom que eles estão saindo com essa noção dessas políticas, dessa parte de atenção à saúde do homem, que tem sido tão esquecida também por parte da própria academia, né? De passar para os alunos isso, né, Suane? Você sabe disso. Então, você mesmo convive, Paulo, não, é um médico só da família, mas recentemente ele saiu agora da UFES, então ele tem um pouco mais de vivência, mas a gente sabe que na grande maioria das unidades básicas de saúde, de atenção primária, não se faz busca ativa, né? De casos assim, entendeu? Não se faz busca ativa. Se faz busca ativa, como você sabe, você trabalha lá, você sabe. Se faz busca ativa de gestantes, se faz busca ativa de mulheres que deu positivo, exame citopatológico alterado, se faz busca ativa de crianças desnutridas, se faz busca ativa de idosos com pretensão diabética que não estão indo para consulta, mas não se faz busca ativa de homens com problemas, né, com algum problema detectado, né, e as campanhas mesmo de prevenção parece que são um pouco tênues, né, elas são um pouco falhas às vezes, porque elas não conseguem chegar até aquela população que tem que chegar. Mas é isso, gostei muito da apresentação, eu acho que abre mesmo um leque de discussão aqui no grupo, né, que bom que até a gente teve até mais tempo para estar conversando. Parabéns, viu? Gostei muito. Obrigada, viu? Parabéns aos meninos pela escolha também. Tá? Um abraço. Surgiu outra dúvida, mas eu acho que a professora Salviana levantou a mão também, então a gente abre espaço para a professora Salviana falar e a gente depois volta para a dúvida da Laila, tudo bem? Professora Salviana? Oi, então, mais uma vez, né, não vou ser redundante, mas parabenizar o grupo pela escolha e a nossa colaboradora, a psicóloga Suiane, que gentilmente veio participar desse debate. Também gostei demais, de uma forma muito tranquila, muito clara, de trazer temas que são tabus, né, temas que são difíceis de abordar pela própria construção social mesmo desse papel do homem. E ela trouxe uma questão importante que a gente também não observa muito no dia a dia da clínica, que é a questão do trabalho, né? Do trabalho relacionado a esse homem. Esse homem, ele de fato não procura preventivamente o serviço, praticamente. Quando procura adoecido, normalmente é de fato levado por alguma mulher, ou a filha, ou a esposa, ou a mãe, não é? E essa questão do trabalho também que limita, de certa forma, que ele acesse os serviços de saúde, porque como ele é cobrado dele que ele seja o grande provedor, então ele sempre vai estar com esse discurso e às vezes também, muitas vezes também, essa realidade de que não pode ir porque está trabalhando, o que não deixa de ser, né, um fato. E esse adoecimento também relacionado ao trabalho. E quando se perde o trabalho para um homem, o efeito é assim, arrasador. Eu tenho observado muitas famílias, na minha experiência, né, durante muitos anos de médica de família, muitas famílias se desestruturarem quando o pai, né, o homem perde o emprego. E normalmente ele vai aí a reboque do alcoolismo, que é outra questão, né, muito presente no mundo masculino e se torna mesmo na saúde pública um grande problema de magnitude que a gente nem tem a dimensão real, principalmente no interior. Tenho uma experiência de trabalhar no interior e na capital e muitas vezes os homens eles terminam buscando aí o refúgio de qualquer problema no álcool, que Suiane bem colocou, e se torna um problema de saúde pública essa questão do alcoolismo. Então, a política de saúde do homem existe, ainda bem, né? Chegou bem depois da política de saúde da mulher, como Márcia já bem colocou, mas ela precisa ser revista e ampliada, porque realmente o homem também traz aí nesse contexto outros problemas
de grande magnitude, de grande impacto social e econômico na sociedade de uma forma geral. Então, eu percebo muito isso, que a falta do trabalho para um homem, que nem diz a música, né? Porque sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre e se mata. Né? Eu gosto muito de música, e de fato, para um homem perder o trabalho, a dor é grande, a dor psíquica, né? E as outras todas que vêm aí são importantes. E a gente tem que estar atento com isso, tanto o trabalho como adoecedor, quanto a falta do trabalho, né, também sendo fator de adoecimento. Eu lembro bem que alguns médicos do trabalho que eu converso, eles trazem algumas empresas assim que existe muito problema mesmo. Por exemplo, a Petrobras com alcoolismo, né? E assim por diante, justamente por toda essa questão. Mas parabéns aí, Suiane, e adorei a escolha e essa sua calma e paciência e clareza, que trouxe tantos temas assim difíceis, né? Dessa questão da sexualidade e tudo mais. E como é comum, gente, no consultório, essa questão, né, da sexualidade masculina, dessa questão de estar casado numa relação heterossexual, mas ter uma outra vida paralela à homossexual. Imagine o grau de sofrimento, né, que tudo isso traz. Enfim, nós mulheres também temos a nossa parcela de contribuição para o machismo. Vamos ver se conseguimos criar os nossos meninos sabendo lavar um prato, né? Sabendo ajudar de fato a sua parceira ou ao seu parceiro, né? Porque também o machismo traz prejuízo para as mulheres, né? Que é o terceiro turno, é a exaustão. E a gente precisa aí parear melhor essas questões para o bem de todos, penso eu, né? Sim. Muito Obrigado obrigada. Essa questão do trabalho é uma questão, assim, muito forte mesmo. Muito forte, assim, muito presente. Muito importante tocar nesse ponto mesmo. A pergunta de Laila foi: Oi, Suiane. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida com relação à demanda do homem mais novo e do homem mais velho na psicoterapia, se há alguma diferença. Sim. Veja, diferença na demanda existe até por conta da faixa etária mesmo, né? Acabam sendo demandas bem diferentes, colocando demandas assim do homem até os 30 anos. Primeira demanda, né, do adolescente, eu até citei que era uma demanda que é uma demanda que vem crescendo bastante. A ansiedade é uma demanda muito presente assim entre os adolescentes, né? Chega a ser até preocupante assim o quanto que tem adolescentes com um sofrimento muito grande, né? A demanda do homem adulto, né? Do jovem adulto, as cobranças são diferentes também, né? Muitas vezes o homem que procura acima de 50 anos, ele já vem carregado de todo um histórico, né? Muitas vezes são questões de desestruturas familiares, acarretadas muitas vezes por alcoolismo, né? Por diversos relacionamentos extraconjugais. Então, vem de toda uma demanda, e aí chega na psicoterapia com todo esse contexto, né? Demandas de violência, né? Tanto que sofreu quanto que pratica, e a demanda aí no meio termo, né, colocando de 25 a 45 anos, né, que são as demandas constantes, assim, de autocobrança, né, questões relacionadas à sexualidade né, que traz, assim, são demandas diferentes nesse contexto. Não sei se eu respondi a pergunta, né, se era nesse sentido. Eu acho que é compreensível, assim, em relação à diferença do... Ah, era assim. Ok, obrigado por Pronto. responder. Obrigado por responder, Suane. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar mais alguma coisa? Suiane quer terminar de alguma forma?
Mais algum Não, acho ponto? que consegui falar tudo. Quero agradecer, né? Agradecer as colocações, né? Achei muito interativa, né? Me senti muito à vontade, né? Como eu falei no início, essa questão online, ainda mais que eu tive um probleminha no meu notebook, então fiquei pelo celular, fiquei com medo de não conseguir ver direito a tela e me senti mais sozinha ao longo, né, daqui, mas adorei, né? Muito bom esse momento, né? Fico feliz, sempre fico feliz assim quando eu vejo estudantes sendo ativos mesmo, né? Procurando, buscando, porque já já vocês, né, vão ser profissionais aí, né? Vão ser médicos, né? Alguns já são médicos, e a gente precisa muito, né, de profissionais humanizados, né, profissionais que entendam as diferentes demandas e que estejam abertos também a ouvir, né? A desconstrução e a construção vem um pouquinho de cada um de nós, né? Social, não dá para a gente jogar para a sociedade, mas e aí? Nós fazemos parte dessa sociedade, né? Então, gente, eu queria muito agradecer e mais uma vez pedir desculpas pelo que ocorreu em relação ao outro palestrante. Foi de última hora a situação. A gente vai tentar de alguma forma resolver isso, porque eu sei que a outra demanda também era bem interessante. Mas eu queria muito, muito agradecer mais uma vez, Suane, pela sua presença, que foi muito Obrigada. incrível. Para nós, que a gente sempre tem muita experiência de profissionais da nossa própria área, é muito bom para a gente acabar visualizando situações que são diferentes, a gente não tem tanto controle, tanto contato, ok? E já fica um convite prévio em relação a situações futuras, porque você, como doula, também tem muita experiência com a gravidez, o tratamento das mulheres, né? E para mim foi bem interessante para a gente, porque a gente conseguiu trazer algo que a gente queria fazer, que no caso seria fugir um pouquinho daquele eixo só de Novembro Azul, de falar só sobre câncer de pele e falar realmente da saúde do homem, que é uma situação um pouquinho alarmante, que ainda é um pouquinho deixada de lado, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Por favor, assinem a lista de presença da gente, porque senão a gente não consegue emitir certificado sem lista de presença, ok? E é isso, muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Obrigada, Suane. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa Boa noite. noite.